Glória a Deus. A paz do Senhor, pois irmãos, amém? Glória a Deus. Estamos felizes de estarmos na casa do Senhor, de podermos glorificar a Deus. Foi maravilhoso ali no encontro. E Deus tem falado ao nosso coração. Deus me deu essa palavra há uns 2 meses atrás. Mas antes de trazer essa palavra, eu quero contar 2 histórias. 2 histórias muito tristes que estão acontecendo nesses dias. E o povo de Deus, ele precisa se posicionar e entender qual que é o seu chamado e o porquê que nós estamos aqui. Alguns tempos atrás, na Índia, e você, mulher, se coloca no lugar dessas mulheres e vê se você era capaz de suportar isso hoje. O marido de uma mulher indiana, ele morre, e aquele marido, ele é queimado. Mas junto com ele, a sua mulher viva também era queimada. Você já parou para pensar qual que é o valor de uma vida? Qual que é o valor que nós hoje estamos dando na grande oportunidade de adorar a Deus? Mas as coisas mudaram lá na Índia. As coisas mudaram lá na Índia. Hoje a mulher, quando o seu marido morre, raspa-se a cabeça dela e ela é jogada na rua, sem direito a nada. Ela não tem uma previdência, ela não tem um nome, ela não tem uma identidade. Se você entrar, se você pesquisar, se você estudar sobre isso, você vai ver as viúvas da Índia. O que está acontecendo hoje lá naquele lugar? Mulheres que elas não têm o direito a nada. Mulheres que não têm o direito sequer de um médico. Mas o que nós estamos vivendo e praticando aqui, a grande oportunidade de adorar a Deus. Isso é muito triste. Saber que nesses dias a qual nós estamos vivendo o Evangelho do Senhor, pregando a palavra do Senhor, e o mundo está vivendo de uma forma tão degradante. Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que se existisse, teria vergonha desses dias. Mas e lá no Nepal? Nós que somos pais, presta atenção, você que é pai. Lá no Nepal, meninas de 7 anos, elas estão sendo pegas e levando para casa de prostituição, e meninas de 8, 9, 10 e até 13, 14 anos estão se prostituindo com homens, até 10 homens durante o dia. E qual é o nível de evangelho que nós estamos vivendo hoje? Nós que somos pais, temos filhos. Você já imaginou essa criança de 10 anos, de 7 anos registrada? Teve um caso de uma menina, que ela já está aqui no Brasil. Inclusive nós vimos elas semana passada. Eu acredito que eram umas 15 meninas. Essas meninas, elas deitavam durante o dia com 10 homens diferentes. Meninas que começaram na prostituição, começaram com 7, 8 anos. E nós temos filhos, e nós amamos os nossos filhos. Nós queremos viver e dar para eles tudo de melhor. Mas está acontecendo algo. Essas meninas estão sendo compradas por 30, 15, 20 reais. Esse é o valor delas lá. E tem uma missão, tem missionários que estão indo ao Nepal e estão comprando. Chama as meninas do Nepal. Se você tiver curiosidade, entra, procura saber o que está acontecendo no mundo hoje. Porque nós estamos vivendo um evangelho a qual nós podemos pregar o evangelho e fazer desse evangelho aqui no Brasil, trazer a realidade, a luz da palavra do Senhor Jesus para as pessoas a qual nós amamos, mas também pregar o evangelho fora. Essas são 2 histórias que eu queria compartilhar com a igreja. Essa geração é uma geração perversa. É uma geração que está se corrompendo, uma geração que está se degradando, os valores morais já não existem mais. Nós estamos vivendo num país que está assolado com a corrupção, mas a corrupção lá de cima nós escandalizamos. Nós achamos que eles defraudam, que eles roubam, mas nós temos o jeitinho de irmos na contramão de uma esquina, não tem nada aí na contramão. Isso não é nada. Eles roubam milhões, mas nós somos crentes, confiamos e nós confessamos Jesus, mas o jeitinho nosso de pecar é sutil, não é pecado. Nós não pecamos, nós damos um jeitinho. E aí nós temos que entender agora o que nós vamos viver, a prática da verdade. Jesus, ele está voltando. E qual é a igreja que Jesus ele vai encontrar?
Qual é a igreja de Jesus hoje, estabelecida estabelecida em Goiânia? Eu não quero falar de outro lugar. Mas qual é a igreja do Senhor Jesus no Vera Cruz? Mas eu não quero falar do Vera Cruz. Qual é a igreja do Senhor Jesus na igreja Bom Pastor? Eu não quero falar da igreja Bom Pastor. Qual é a igreja do Senhor Jesus lá na sua casa? Qual é esta igreja de Jesus? Como você está lidando com isso e vivendo? Porque é muito fácil nós hoje estarmos aqui e somos homens e mulheres que confessamos, nós confessamos Jesus ou fomos convencidos a estar na igreja? Nós confessamos Jesus. E você, mulher, vai lá para o seu quarto, pega o seu guarda-roupa e começa a vestir você as suas roupas e olha para o espelho e fala: Jesus, essa é a roupa que o Senhor quer que eu use lá na rua? E tira aquela roupa. Experimenta outra, vai experimentando as suas roupas. Olha para o espelho e fala assim: Jesus, é isso que o Senhor quer que eu use? É dessa forma que o Senhor quer que eu ande lá na rua? É dessa forma que o Senhor quer que eu dou testemunho lá na rua? Mulher, olhe para o seu guarda-roupa. O que você está vestindo? Como as pessoas te veem lá fora? Como nós estamos dando testemunho desse Jesus? Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Eu não tenho dúvida sobre isso. E você, homem? Assumiu o papel de sacerdote da sua casa? Você verdadeiramente tem um papel de sacerdote, de provedor, de homem, um homem que vive, que busca a palavra do Senhor e tem protegido a sua família? Jesus vai buscar a igreja. E há uma recompensa quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja. E essa recompensa é algo fantástico que Deus tem falado para nós. E eu queria compartilhar com você Apocalipse capítulo 20. Abre lá em Apocalipse capítulo 20. Esses dias Deus tem falado ao coração da igreja e o Senhor tem me aquietado daquilo. Eu não vou entrar na parte teológica. Eu não vou entrar na parte teológica de Apocalipse. Porque o Senhor tem falado no meu coração. Quem são aqueles que vão participar e vão entrar na recompensa? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Eu não vou pregar sobre o Apocalipse. A palavra do Senhor para nós hoje é uma palavra simples, mas que nós precisamos entender quem nós somos e para onde nós vamos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Eu quero separar essa palavra em duas partes. Primeiro, falar das estratégias de Satanás de impedir nós de recebermos a recompensa. Eu não quero entrar e aprofundar no Apocalipse, eu não estou aqui, eu não quero trazer palavras que nós não vamos entender. A palavra ela é simples. Qual a estratégia de Satanás? O que ele tem feito para tentar impedir a igreja de participar da recompensa do Senhor? Como ele está agindo no nosso meio hoje? De que forma ele está, ele está agindo sutilmente diante das coisas que apresenta para nós, para impedir eu e você de participar da recompensa, da primeira ressurreição. E aí algo que Deus tem falado no meu coração, e eu tenho buscado do Senhor. A Bíblia diz algo, dois versículos que eu tenho buscado no Senhor, eu tenho falado: Pai, me ensina. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, do 13 em diante, diz assim, nós conhecemos, irmão, esse é um dos versículos mais falados durante esses tempos na igreja. Seja santo, porque o vosso Pai ele é santo. Seja santo, porque o vosso Pai ele é santo. Então agora você, mulher, você vai colocar o espelho na sua frente, na sua casa. E você vai pegar as suas roupas, e você vai colocar as suas roupas e procurar para Jesus, falar para Jesus: Jesus, é dessa forma que o Senhor quer que eu saia lá fora.
Começa a fazer isso. Mas pergunta para Jesus, não pergunta para o seu marido, não pergunta para os seus filhos, não pergunta para as pessoas. Fala com Jesus e ele vai te falar. Seja santo, porque o vosso Pai ele é santo. Tenha uma atitude de santidade. Eu vi um pastor esse final de semana falando lá no encontro que santidade, ele falou que santidade não nos leva a Deus. Santidade é para não pecar contra Deus. Mas eu vou um pouco mais além. Santidade nos leva a Deus. Porque a Bíblia diz, seja santo, porque o vosso Pai ele é santo. E aí o Apocalipse ele diz aqui, espera os homens, daqui um pouquinho nós vamos falar com os homens. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Então Satanás ele vai começar a nos impedir, ele quer tirar essa parte da bênção, da herança do Senhor na nossa vida. E o que nos impede de fazer parte dessa primeira ressurreição? De viver os 1000 anos, o milênio literal aqui com o Senhor. Viver a recompensa do Senhor para a igreja. Viver o que o Senhor tem, sabe? Eu creio que o milênio é a expressão do Éden lá atrás, que o homem destituiu, caiu por causa do pecado. E quando ele vier buscar a igreja, vai colocar no milênio lá, ele vai falar, era isso que eu tinha para vocês. O milênio vai mostrar para nós o Éden, da forma que ele era, da forma que ele foi feito, para desfrutar o homem. O homem foi colocado lá para desfrutar do melhor de Deus. Mas por causa do pecado, fomos destituídos do Éden. Mas o que Satanás está fazendo hoje? Tem 2 textos que eu quero compartilhar com os irmãos. O que ele tem nos apresentado? Quem é aqueles que vão participar? E o salmista ele diz lá em Salmo, abre lá em Salmo, versículo 15. Salmos, capítulo 15. Versículo 15 pode abrir em qualquer um dos salmos, né, irmãos? Salmo 15. Aqui Davi ele faz uma pergunta para o Senhor. Quem habitará? Quem é aqueles que farão parte da primeira ressurreição? E Deus ele vai falar conosco hoje. Olha o que Davi diz, Salmo 15. Ele começa dizendo, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha a resposta do Senhor. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala segundo o seu coração, fala a verdade segundo o seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha o versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, e nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso, nunca será abalado. Amém? Quem vai entrar na cidade? Quem vai participar da primeira ressurreição? Quem é o homem e a mulher que participará da primeira ressurreição? A resposta está aqui. Aquele que anda com sinceridade. Você tem vivido uma vida de transparência com Deus? A sua vida verdadeiramente é uma vida transparente, uma vida que as pessoas olham para você e falam que você está falando a verdade, não duvida do que você fala? Ou fala assim, quando você fala assim, não, eu conheço isso aí. Não dá crédito no que ele fala, não. Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui nunca ouviu alguém falando de alguém, não dá crédito no que ele fala, não. Viver com sinceridade é ter uma vida com Deus, é uma vida de transparência, uma vida a qual nós precisamos ter, e o inimigo ele vai olhar para nós, não tem como ele nos acusar. Mas ele está traçando o plano dele para nos tirar da primeira ressurreição. Porque aquele que fizer parte da segunda ressurreição vai para o juízo. E isso é muito sério. E ele continua dizendo aqui, você tem uma vida de sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade segundo o seu coração, aquele que não difama com a língua. O texto aqui é muito claro, irmãos. Se não fosse preciso de pregar esse texto, todos nós aqui estamos entendendo o que o salmista está falando. Quem vai habitar no monte do Senhor, no tabernáculo do Senhor? Aqui Satanás ele está falando assim, olha, a prática de vocês
Eu tenho colocado coisas assim, muito sutil para vocês caírem no pecado. A Bíblia diz que se Sodoma e Gomorra tivesse hoje existência, ela teria vergonha. A prática deles lá, eles teriam vergonha de hoje. Homens que adulteram, mulheres que adulteram, homens mentirosos, mulheres mentirosas, homens que não vivem segundo a verdade do Senhor. Irmão, alguém colocou um Costa Sedan na calçada lateral lá, JWC, poderia tirar lá, porque o pessoal lá, eles andou furando uns pneus uns tempos atrás aí, pra gente não ter esse tipo de problema. Se for daqui, tá ok? Então, irmãos, aqui Satanás, ele está falando, ele está trazendo estratégia para tirar, sabe, a herança, a parte da herança. E eu quero um pouco mais além, eu quero trazer uma palavra que o Senhor, guarde essas 4 palavras que o Senhor trouxe no meu coração: sinceridade, obediência, adoração e santidade. Nós vamos falar rapidamente sobre essas 4 palavras. Irmãos, homens e mulheres que não defamam. Quem vai habitar, irmão, se o Senhor Jesus voltar hoje, quem é que vai habitar no monte do Sião, no monte de Sião? Quem vai habitar no tabernáculo de Deus? E agora você, homem, quem é você na sua casa? Quando eu falo homem, desde o jovem até o mais velho, quem é você na sua casa? Você fala a verdade para sua esposa? Você fala a verdade para os seus filhos? Eles podem olhar para você e falar que o meu pai é um homem íntegro, reto, um homem que verdadeiramente pratica. Você tem ensinado os seus filhos o caminho do Senhor? Você tem cuidado da sua casa? Você tem sido provedor da sua casa? Ou você tem feito coisas? E eu vou te falar uma delas. Você tem sido atraído pelo pecado da prostituição? Quem é você, homem, se Jesus voltar hoje? Para diante do espelho você. E fala para o Senhor Jesus assim: Senhor, eu sou esse homem que o Senhor quer que eu seja? Fala para o seu pai: as minhas atitudes é as atitudes de um homem e um servo de Deus? Você pode falar isso para o Senhor? Você pode fazer essa pergunta para Deus? Você pode ter essa intimidade com Ele, ou você não tem essa intimidade com Ele? Com quem que você está jovem? Quem são o seu ciclo de amizade? Quem é aquele que você tem confiado a sua vida? É seus pais ou é seu amigo? É aquele que fala: rapaz, não faz isso não, seu pai, ou larga isso para lá, não faz isso não. Você tem escutado a quem? A voz de Satanás ou a voz do seu pai? Você tem escutado a quem? Quem é aquele que você tem confiado a sua vida? Não difama o seu irmão. E eu queria trazer outro. Eu quero só nesses 2 textos, porque nós vamos entrar no Salmo 24. Salmo 24. Quem vai habitar no monte do Sião? Quem vai fazer parte da primeira ressurreição? Quem é esse que vai viver quando Cristo vier buscar a igreja? Jesus, ele vai buscar a igreja. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Olha a pergunta que o salmista faz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega à sua vaidade e nem jura enganosamente. Estes receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, do Senhor e da sua salvação. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E aí eu vou te falar: você pode olhar para as suas mãos, você pode estender as mãos suas nesse momento e falar: pai, eu tenho as mãos limpas. Você pode fazer essa oração a Deus hoje e falar: as minhas mãos é limpa. E aí algo que nós temos hoje na nossa mão, algo que está à nossa disposição,
Todo mundo fala de celular, todo mundo fala de internet. A internet, o computador, celular, ele lá parado, ele não vai trazer prejuízo nenhum para você. Mas, quando fala das mãos limpas, não está falando só do roubo, só de você pegar algo ou matar alguém. É você saber o que você está vendo no celular. É o que você está, clicando no celular, que você está vendo na internet quando você está sozinho. É você pegar um vídeo lá e algo que mandou para você depravado e você passa para outro, manda para outro. E você está olhando ali e ainda dá, e fala para o outro, olha o que mandaram para mim. Você é um homem e uma mulher de mãos limpas. Nós precisamos, a Bíblia diz, quem vai habitar no santo monte do Senhor? Quem vai entrar no tabernáculo do Senhor? Quem é esse homem, quem é essa mulher? Quem é esse homem, quem é essa mulher que Deus está procurando? Como está a nossa vida hoje? Eu preciso entender que a Bíblia diz, olha, seja santo porque o vosso Pai ele é santo. E eu preciso praticar isso na minha vida. Seguir as pisadas do Senhor Jesus. Para de inventar desculpas. Para de inventar palavras assim, mentiras que você acha que é uma verdade. E você vive mentindo, você vive falando coisas que não deve. Eu e você, nós estamos cheios de coisas assim que precisamos olhar para o Senhor e falar, Pai, me perdoa. Eu me arrependo verdadeiramente, até hoje eu tenho vivido dessa forma. Mas nada vai me impedir de entrar no santo do santo. Nada vai me impedir de entrar, Pai, na tua presença. O dia que o Senhor vier buscar a igreja, Pai, verdadeiramente eu vou estar pronto. Eu vou ser esse homem, eu vou ser essa mulher. Satanás não vai ter nenhuma carta na manga para usar contra a minha vida. Porque eu vou confessar o meu pecado ao Senhor. Irmão, se tem algo que tem te prendido, algo que tem te trazido vergonha, algo que tem trazido acusação, vai até seu discipulador. Fala para ele, até hoje eu tenho vivido dessa forma. Eu tenho lutado sozinho, mas eu não consigo vencer isso, eu preciso que você me ajude. É lógico que primeiro nós confessamos a Deus. Mas eu preciso de alguém para caminhar comigo. Eu preciso de alguém para me ensinar a não mentir. Eu preciso de alguém me ensinar. Um dia eu virei para o meu discipulador e falei assim para ele, o dia que você vê eu mentindo, ou o dia que você, no seu pensamento, Deus trouxer uma revelação para você, e falar assim, olha, você mentiu, vai até a minha casa, me ajude. Eu pedi ajuda para ele. Eu fui lá para ele, eu chorei diante dele, falei, me ajuda, porque esse é um vício, isso é um pecado que eu não dou conta de sair sozinho. Eu já tinha confessado para Deus, eu já tinha falado para Deus, mas ainda eu estava na prática do pecado. E eu vivia de arrependimento todos os dias. Mas eu não tinha sido liberto do pecado. E esse pecado da mentira, quem é o pai da mentira? Quem, irmãos, que é o pai da mentira? Eu vou fazer a pergunta de novo, porque eu acho que só 2 sabem. Quem é o pai da mentira? E nós insistimos ainda a continuar mentindo. Nós insistimos ainda, queremos enganar as pessoas. A Bíblia diz, e ela é bem clara sobre isso, por que as nossas orações elas são interrompidas? Por que nós oramos e achamos que Deus não está respondendo às nossas orações? É porque nós estamos na prática do pecado. Precisamos nos arrepender. E eu fui até esse discipulador, até esse homem, e eu chorei diante dele, e eu falei para ele, o dia que você vê eu mentindo, você tem toda a liberdade de chegar para mim e falar, olha, você... Mas isso foi com muito amor. Tem 11 anos que eu caminho com o pastor Júnior. E 11 anos que eu chego para ele e conto todos os meus pecados. Tudo aquilo que eu peco contra a minha... Um dia eu estava no discipulado, eu já falei isso aqui na igreja, e eu saí cheio de razão numa discussão com a minha esposa. A hora que eu sentei lá, eu comecei a falar, ele me viu falando quase 1 hora e falou assim, você pediu perdão para ela? Aquilo foi um tapa na minha cara. Não, por que eu vou pedir? Eu estou em razão, então ele falou, então vai lá, conserta com sua esposa. Conserta com ela. Nós precisamos ter alguém que caminhe com a gente. Porque isso nos traz, irmão, sabe, sim, isso nos traz vida. Jesus, ele andou com os 12. Ele andou com os 12. E Satanás não quer que você ande com a pessoa. Não, ande com pessoas de Deus. Ande com pessoas que vai te ajudar no seu caminho, na sua trajetória. Não precisa procurar conselho de amigo, do ímpio, sabe, de pessoas, nem da própria família que não é crente, porque eles vão te levar para um caminho de destruição. Porque quem está nas trevas não pode te levar para a luz. É você quem tem que levar ele para a luz. Mas antes,
Você é convertido ou você é convencido a estar aqui? Eu venho aqui porque o Kleber é meu amigo, eu venho aqui porque o Sandro ele é meu amigo, eu venho aqui porque a igreja é bonita, eu venho aqui porque o Diogo canta bem, eu venho aqui porque o pastor Júnior prega bem, eu me sinto bem com a pregação. Você tem que vir aqui por causa de Jesus. Você tem que vir aqui por causa de Jesus. É Ele que vai trazer transformação na sua vida. É Ele que morreu na cruz, não foi o Diogo, não foi o pastor Júnior, não foi o irmão Beto, não foi o Sandro, foi Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz por você. O sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Então Satanás ele tem tentado tirar de nós. E aí eu quero falar de 3 homens. Eu entrei em crise quando o Senhor falou através desses 3 homens. Vamos analisar agora Goiânia. Goiânia, uma cidade promíscua, uma cidade cheia de pecado, pais matando filho, filho matando pai, sabe, algo assim abominável. Aí o Senhor olha para Goiânia e fala assim: se eu voltar hoje, só 3 homens vão se salvar no universo de 2 milhões de pessoas. Cara, eu entrei em crise. Eu falei: pai, então estou fadado ao fogo do inferno. Porque o Senhor falou para o povo de Israel que estava vivendo o pecado. Irmãos, essa geração é uma geração perversa. Uma geração que tem praticado a maldade ao extremo, algo assim. E quando o Senhor falou através desses 3 homens, eu não vou abrir, depois você lê na sua casa, Ezequiel 14:14. O Senhor falou assim: se eu voltar hoje para buscar a casa de Israel, só 3 homens eu levaria comigo. Primeiro, Noé. Segundo, Daniel. Terceiro, Jó. Aí eu falei: caraca, velho, esses homens é os top dos top. E eu fui estudar esses homens. Eu fui ver por que Deus só levaria esses 3 homens. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Aqui falo do primeiro homem chamado Noé. Por que Deus queria, por que Deus só levaria esse homem de 2 milhões de pessoas em Goiânia? Só Noé Deus iria levar com ele. Só ele entraria no Santo do Santo. Só ele participaria da primeira ressurreição. Olha o que o Senhor fala através desse homem. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9 diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. Estas são as gerações de Noé. Olha o que a Bíblia diz: Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Irmão, olha a característica desse homem. Olha por que Deus olhou para aquele povo e falou assim: olha, só 3. E desses 3 era um homem chamado Noé. E Noé, quando Deus falou para ele, olha, Deus olhou para ele e viu graça. Era justo, reto e andava com Deus. Deus pode olhar hoje para mim e para você e falar assim: olha, esse povo é justo, esse povo é reto, eles andam comigo. Não tem como eu, olha, irmão, olha o que Deus está falando. Não tem como eu não abençoar o Márcio, não tem como eu não abençoar o Sandro, não tem como eu não abençoar esta igreja. É uma igreja reta, temente a mim. E outra coisa, eles andam comigo, eles falam comigo. E aí é algo que você precisa. Por que, irmão, nós não falamos com Deus? Por que esses homens aqui falavam com Deus? A Bíblia diz que eles andavam. Ei, no seu dia você tem andado com Deus verdadeiramente? Lembra do espelho? Você, mulher, e você, homem. Lembra sempre desses 2 espelhos. Quando você sair de manhã da sua casa, você olha para o espelho e fala: pai, é dessa forma que o Senhor quer que eu vá? É dessa forma que o Senhor quer que eu ande? Fale com Deus, ande com Deus, porque há uma recompensa e há uma bênção. Olha a bênção desse homem. Esse homem, ele recebeu a maior bênção que uma família pode receber. Ele entrou no Santo do Santo. Ele entrou no Monte de Sião. Ele entrou dentro da presença de Deus. A arca, irmão, a arca ali era a presença de Deus. Era a salvação daquela família. Noé entrou dentro da salvação. Ele e toda a sua família foi salva. Foi resgatada pelo Senhor. Porque ele era um homem reto. Deus achou, mano, no meio de uma geração perversa, a única família que entrou no Santo do Santo foi a família de Noé. Foi a única que entrou. Irmão, olha que fantástico. Irmão, olha que maravilha.
Kleber, a sua família vai entrar no Santo dos Santos. Embraim, a sua família vai entrar no Santo dos Santos. Divino, Leonardo. Irmãos, glória a Deus. Irmãos, eu vou dar salto mortal aqui porque eu perdi a forma. Mas eu vou entrar, você vai entrar no Santo dos Santos. Irmãos, anda com Deus. Está ensinando aqui, anda com Deus. Seja sincero com Deus. Seja reto com Deus. Porque a sua família vai ser escolhida como foi a família de Noé. Irmão, glória a Deus. Nós não podemos estar aqui porque nós achamos o templo bonito, ou porque a igreja, ou porque o pastor, ou porque os irmãos do louvor. Você tem que estar aqui por causa de Jesus Cristo. É por causa dele, é por ele, é pelo amor de Cristo. Porque a nossa família vai ser, irmãos, vai fazer parte da primeira ressurreição. Em nome do Senhor Jesus. Mas tem esse coração de Noé. Mas existe um outro homem chamado Daniel. Irmãos, olha a recompensa desse homem e dessa família. Andou com o Senhor. Aí veio um homem chamado Daniel, porque era 3 de toda uma nação, só 3. E aí o Senhor, ele vira. E quando eu li Daniel, e nós já lemos isso aqui. Você não precisa abrir, depois você lê lá na sua casa. Nós já lemos a história de Daniel. Você sabe que Daniel foi jogado na cova dos leões. Não conhecemos a história. Sabe que Daniel recebeu uma grande visão do Senhor. Deus revelou sonhos para Daniel. Deus livrou Daniel. Deus deu bênçãos para Daniel. Mas por que aconteceu isso na vida desse homem? Depois de ele ser levado para o cativeiro, depois de ele ser tirado da sua casa, ele e os 4 amigos estavam ali, todos jovens. O mundo estava sendo apresentado a ele. Ei, jovem, o mundo está sendo apresentado para você. Você é Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês são esses jovens que foi levado para a Babilônia. O mundo está sendo apresentado para você. Mas é decisão sua servir esse mundo ou servir o Senhor Jesus. É você quem decide. E Daniel, ele decidiu a não se contaminar com a Babilônia. E se você lê em Apocalipse, capítulo 18, fala que é a grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? Esse mundo, é o mundo de pecado. Então você, jovem, é esse jovem que foi apresentado lá. E ele vira e fala, nós não vamos se contaminar com os manjares, com os prazeres dessa Babilônia. Nós vamos continuar servindo o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Nós iremos permanecer fiel a esse Deus. Nós iremos permanecer fiel a esse Deus. Nós iremos permanecer fiel a esse Deus. Ei, você está entendendo? Nós iremos permanecer fiel a esse Deus. Fala isso para Satanás. Eu vou permanecer fiel a esse Deus. Eu vou permanecer fiel a esse Deus. Você tem que falar isso. Você tem que, irmão, assumir uma posição. Quem é esse incircunciso? Quem é ele? Quem é ele que vai roubar? Quem é ele que se levantou contra a minha casa? Tem uma atitude de Davi, corajosa, ousada. Vai de encontro ao problema. Vai de encontro a Satanás. Fala, irmãos, olhe nos olhos assim, falei, eu tenho a marca de Cristo. O sangue do Cordeiro me lavou de todo o pecado e de toda a injustiça. Você precisa se posicionar como homem e uma mulher de Deus. Para de ficar dando desculpa. Para de achar que o seu problema é maior do que o dos outros. Se posicione como homem ou mulher de Deus. Reviste da armadura de Deus. Porque Satanás, ele não tem poder e autoridade para tocar na sua vida. E Daniel foi esse homem. Daniel foi esse homem. Ele permaneceu fiel, independente da circunstância. Fora da sua casa, fora do seu povo. Foi apresentado para ele o mundo. Ele estava no palácio do rei. Ele estava sendo tratado melhor do que seus irmãos que estavam lá presos, vivendo na escravidão. Ele tinha toda a oportunidade de se lambuzar com o lamaçal daquele lugar. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. E qual foi a recompensa para Daniel? Porque a Bíblia diz, vai ser fantástico, eu não preciso correr atrás da bênção, lá em Deuteronômio fala sobre isso. Porque as bênçãos, ela vai correr atrás de mim, ela vai correr atrás de você. Tenha disposição para obedecer, tenha disposição para praticar a verdade do Senhor. Abraão, eu quero seu filho. Mas Senhor, depois de 100 anos, o filho de Abraão, eu quero seu filho. Abraão teve disposição para obedecer.
e se tornou pai de nações. Eu serei, não é assim? Pai de multidões. Você não vai ser pai de multidões se você não obedecer. Ei, nós precisamos obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor Ei, eu vou falar, irmão, presta atenção aqui. É melhor obedecer do que sacrificar. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Porque há uma recompensa para os filhos obedientes na casa do Senhor. Aí eu vejo o meu irmão que está aqui do lado, senta comigo, eu abraço com ele, choro e falo e tal, e nós levantamos, glória a Deus. O meu irmão está avançando e eu estou ficando. E eu venho no próximo domingo e choro e falo e falo e falo. O meu irmão está avançando e eu estou ficando. Aí eu chego, falo para o pastor assim: tem alguma coisa errada com a sua pregação. Tem alguma coisa errada com essa igreja. Tem alguma coisa errada porque eu não estou sendo abençoado. Ei, o errado é eu, o errado é você. Tenha disposição para obedecer. E qual foi a recompensa de Daniel? Se você ler essa história de Daniel, ele viveu 2 reinos, de Nabucodonosor e do rei Dário da Síria. E dos 2 ele se tornou governante. Um homem que foi levado como escravo. E ele se tornou o segundo do reino. O povo se levantou contra ele. Se você ler a história de Daniel, eles queriam matar Daniel. Eles trouxeram, a armadilha de Satanás de todo jeito para matar. É assim que o Satanás está fazendo comigo e com você. Todos os tipos de armadilha para nos matar. Mas Deus falou: se eu voltar hoje, eu só vou levar Daniel e Noé. Mas aí tem um terceiro homem, Jó. Nós conhecemos a história de Jó? Conhecemos. Todo mundo gosta do livro de Jó. Todo pregador gosta de pregar Jó. Sabe por quê, irmão? Começa com perdão da palavra, com a desgraça, e termina com a bênção. Então ali, irmão, o pregador gosta disso, porque ele começa falando ali do sofrimento, mas quando ele termina lá, a igreja já está dando salto mortal, e os irmãos vai daí, começa aquela coisa toda, porque Deus restituiu em dobro. Ei, Deus quer restituir em dobro, sim. Mas primeiro precisa haver o quê? Obediência. Primeiro precisa haver obediência. E aí o Senhor, irmão, como você é conhecido? Carol, como é que você é conhecida lá no céu? Como que você é conhecida lá, Alessandra? Como você é conhecido, Kleber? Vanilda? Como você é, Alessandro? Lucimar? Jorge? Como que você é conhecido lá no céu? Como eu sou conhecido? Aí o Senhor, vem Satanás lá. Nós conhecemos a história. E ele fala, aí o Senhor fala lá, vê lá, olha, irmão, eu quero ser reconhecido lá no mundo espiritual, o meu servo. É assim que eu e você tem que ser reconhecido lá no céu. Servo, servir. O Senhor, ele olha para Jó e fala assim: o meu servo Leonardo, meu servo Sandro, meu servo Silvano, meu servo Kleber, Lucas, o meu servo Sueli, a minha serva Sueli. É assim que o Senhor tem que nos conhecer lá no céu. É assim que Satanás vai olhar para nós e falar: não mexo, não toco naquele, porque ele é servo. Ele serve Jesus Cristo. E aí, irmão, a recompensa de Jó, Deus restituiu, Deus fez tudo. E aí eu entrei em crise. Eu falei assim: pai, não vou dar conta. Não tem como eu ser igual a esses homens. Se o Senhor voltar hoje, eu estou, como diz, né, no sal. Porque como eu vou viver como esses homens? Como eu vou praticar o que esses homens praticou? E eu entrei em crise mesmo, irmãos. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ficar assim, aí eu parei. Eu falei: pai, isso me dá uma resposta. Porque quando você lê a Bíblia, só pelo fato de você ler ela e não pedir a Deus a direção, você começa a entrar em situações que você vai ficar louco. Mas aí a palavra do Senhor fala assim: ei, eu fiz o melhor por você. Eu fiz o meu melhor por você. Você pode e vai se tornar igual a esses homens aí. Você só precisa ter uma decisão na sua vida. Vamos abrir lá em João? Queria convidar você a abrir lá em João. Você precisa só ter uma decisão na sua vida. E aí o meu coração foi se acalmando. O meu coração foi
João 3. O meu coração foi acalmando quando o Senhor falou no meu coração. Você vai se tornar um Daniel, você vai se tornar um Noé, você vai se tornar um servo Jó igual a eles. Você precisa ter uma decisão. Mas antes de nós lermos, olha aqui para mim. Deixa a Bíblia aberta aí em João. Eu vou te fazer a pergunta. Nós vamos entrar no Santo do Santo, amém? Nós vamos entrar no Santo do Santo. Nós vamos ser igual Noé, igual Jó, igual Daniel. Nós já somos. Nós já somos. E eu vou te falar por que nós somos. A decisão é nossa. Mas a pergunta é: você vai fazer parte da primeira ressurreição? Amém? Glória a Deus. Eu creio nisso. A Bíblia, irmão, não pode ser você pegar um versículo, escrever lá na sua casa, escrever na sua porta, ou ter uma tábua pregada lá, ou você vê no para-brisa de um caminhão, ou você vê no para-brisa do seu carro e coloca lá, e você... A Bíblia não é isso. A Bíblia é prática de vida. E aí o Senhor, Ele falou algo no meu coração: você se tornou igual a eles quando você fez isso que eu estou falando para você. E é um versículo que nós conhecemos. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Você tem a vida eterna, amém? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Então Satanás, ele não tem nenhuma acusação sobre a sua vida, meu filho. Quando eu li a história desses 3 homens, eu queria chamar o ministério de louvor aqui à frente. Quando eu li a história desses homens, e Deus falou, e eu queria falar rapidamente: como você atrai a Deus? Confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai atrair Deus na sua vida quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Satanás hoje, ele tentou de todas as formas, de todos os jeitos, nos tirar da presença de Deus. Até ontem, até agora atrás, momentos atrás, ele estava falando: olha, você não tem parte com ele, porque você é pecador, você fez isso, você fez aquilo. Ele está te acusando. Mas a Bíblia diz que nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu gosto muito, irmão, de uma música que eu não sei cantar, né? Eu canto muito bem, não vou envergonhar os meninos, e nem a Lohane, mas tem uma música que fala assim: a cruz, ela é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. O Espírito de Deus nos leva pelo caminho, mas o sangue de Jesus Cristo nos lavou de todo o pecado. E quando nós compreendemos isso, eu queria convidar você a ficar de pé. Entenda bem, a palavra de hoje de Deus para nós é como atrair a presença de Deus. E por que, irmão Beto, você só falou agora como atrair a presença de Deus? Eu só atraio a presença de Deus quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você vai ser um Noé. A sua casa vai entrar no Santo do Santo. A sua família, olha, Noé e toda a sua família entrou na arca, entrou no Santo do Santo. Essa é a promessa de Deus para você e para sua casa e para sua família. Essa é a palavra de vitória de Deus, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que a lei não foi capaz de cumprir, o que a lei não foi capaz de mudar, o que a lei não foi capaz de resolver, Jesus Cristo, Ele fez a nossa vida. A Bíblia nos afirma, tenha mãos, presta atenção no que o Senhor está falando para nós nessa noite. Tenha disposição de obedecer. Tenha disposição de adorar o Senhor. O que é adoração? É entregar o seu coração ao Senhor Jesus. A verdadeira adoração é você entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus. A verdadeira adoração é você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A verdadeira adoração é
é você submeter ao Senhor, a sua vida ao Senhor Jesus. Enquanto os irmãos estão aqui louvando a Deus, que você possa ter a maior expressão de adoração que você nunca teve na sua vida, entregando o seu coração a Ele, falando para Ele: Pai, até hoje eu tentei andar, ó Deus, da minha forma. Até hoje, ó Deus, eu não compreendi, ó Deus, o que era adorar o Senhor. Até hoje, ó Pai, eu fui acusado, ó Pai, toda vez que eu venho para a tua casa, o inimigo tenta me acusar, falando, ó Deus, que eu não posso entrar na tua casa. Mas hoje eu saio daqui entendendo que o sangue do Senhor Jesus já me purificou de todo o pecado. Eu fui comprado e lavado com alto preço. Foi a vida do Senhor que foi dada na cruz, que me fez, ó Deus, Pai, me dar vida. Enquanto os irmãos cantam essa canção, você possa falar com Deus. Rasga o seu coração. Fale com Ele nessa noite. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Uma vida de santidade atrai a presença de Deus. Uma vida de santidade derrama a glória de Deus sobre a sua vida. Hoje, nós compreendemos, ó Pai, que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Enquanto os irmãos, eles cantam esse refrão dessa música, que você possa agora declarar: Pai, eu vivo uma vida segundo o propósito do Senhor, de adorar, de obediência, de santificar a minha vida no Senhor. Adore o Senhor com esse refrão, cante, rasgue o seu coração nessa noite. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu
Senhor, não posso